Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 governadores que estivessem em todo o reino. E sobre eles 3 supervisores, dos quais Daniel era um, a quem estes governadores deviam prestar contas, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel era superior a estes governadores e supervisores, porque nele havia um espírito extraordinário, por isso o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os supervisores e governadores procuravam achar alguma acusação contra Daniel a respeito do reino, mas não conseguiram achar acusação ou falta alguma, porque ele era fiel, e nenhum erro nem falta foi achada nele. Então esses homens disseram: não acharemos acusação alguma contra este Daniel, a não ser se acharmos contra ele na lei de seu Deus. Então esses supervisores e governadores foram juntos ao rei, e lhe disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores do reino, os prefeitos, governadores, conselheiros e capitães, concordaram em sugerir a promulgação de um decreto real, e estabelecer um estatuto forte, que qualquer um que, no intervalo de 30 dias, fizer alguma petição a qualquer deus ou humano, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, confirma o decreto, e assina a escritura, para que não se mude, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou o decreto por escrito. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e com as janelas de seu quarto abertas, voltadas para Jerusalém, punha-se de joelhos 3 vezes ao dia, e orava, e confessava diante de seu Deus, assim como costumava fazer antes. Então aqueles homens se juntaram, e encontraram Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se aproximaram e falaram diante do rei acerca do decreto real. Por acaso não assinaste o decreto que todo aquele que pedir a qualquer deus ou humano no intervalo de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? O rei respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então disseram diante do rei: Daniel, que é um dos cativos de Judá, não respeitou a ti, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Em vez disso 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Quando o rei ouviu isso, pesou-lhe muito, e tentou pensar em como livrar Daniel, e até o pôr do sol trabalhou para livrá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto ou ordenança que o rei estabeleceu pode ser mudada. Então o rei mandou trazerem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E o rei falou a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livre. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a abertura da cova, a qual o rei selou com seu anel, e com o anel de seus grandes, para que a sentença acerca de Daniel não fosse mudada. Então o rei foi a seu palácio, e passou a noite em jejum, não permitiu que lhe trouxessem instrumentos musicais diante de si, e ele perdeu o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo, e foi depressa à cova dos leões. E chegando perto da cova, chamou a Daniel com voz triste, e o rei falou a Daniel: Daniel, servo do Deus vivente, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque diante dele se achou inocência em mim, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou muito por causa dele, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, pois havia confiado em seu Deus. Então o rei mandou trazerem aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, e suas mulheres, e nem sequer haviam chegado ao fundo da cova, quando os leões os tomaram, e quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, e línguas, que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. De minha parte é feito um decreto, que em todo o domínio de meu reino, todos tremam e temam a presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente, que permanece para sempre, seu reino não se pode destruir, e seu domínio dura até o fim. Ele resgata e livra, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões.
E este Daniel foi próspero no reino de Dário, e no reinado de Ciro, o persa.